Palmeirense, notícia ruim aí do Palmeiras, hein, cara? Eu vou falar pra você antes de eu trazer a notícia, que você já viu na capa aí. Globo envia Luiz Roberto e comentaristas aos Estados Unidos para jogo entre Palmeiras e Botafogo pela Copa do Mundo. O torneio vem movimentando torcidas na fase de grupos. Oitavas de final vão contar com 100% dos brasileiros que começaram. Para a alegria das TVs brasileiras, né? Diga-se de passagem. Galera. Rapadura é doce, mas não é fácil não, hein? Meu irmão, Casa Grande sinaliza vantagem do Palmeiras em disputa da Copa do Mundo. Time mais europeu do futebol brasileiro. Isso foi há 6 horas que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Tô gravando hoje, dia 26, tá? Enfim, craque Neto crava Flamengo, Palmeiras e Botafogo na briga pelo título mundial. Pô, Palmeiras e Botafogo, agora é fácil. Palmeiras e Botafogo tá nas oitavas, tem que gravar um deles, pô. Pô, tá de sacanagem. E se o Flamengo for rodar pro Bayern? E um dos dois que foi eliminado, então pronto, vai ser esse na briga. Ah, pera aí, Neto. Palmeiras insiste na contratação de Ramon Sosa, do Nottingham Forest, e torcida reprova. Mais um bagre. Leila Ramon Sosa, do Nottingham Forest. E a torcida reprova. Mais um bagre. Leila Pereira. Mais um bagre, Leila Pereira. Edu Dracena acredita que o Palmeiras passa pelo Botafogo no confronto das oitavas de final. Torcedores do Porto protestam na chegada da delegação após fiasco no Mundial, né? Palmeiras confirma lesão em Murilo e jogador... cara. Essa é a notícia, tá? Que eu tô trazendo aqui. Palmeiras confirma lesão em Murilo e jogador deve perder o restante da Copa do Mundo de Clubes, tá? Zagueiro do Verdão sofreu problema muscular na coxa ainda no primeiro tempo do empate contra o Inter Miami, está fora contra o Botafogo. Está fora contra o Botafogo, e se o Palmeiras passar até a final, ele está fora também até a final. Não volta mais nessa Copa do Mundo de Clubes do Murilo. Força Murilo, hashtag Força Murilo. O Palmeiras terá um desfalque importante para a sequência da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O zagueiro Murilo passou por exames nos últimos dias e teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa, sofrida ainda no primeiro tempo do empate contra o Inter Miami por 2-2 na última rodada do Grupo A. São grandes as chances de que o defensor não defenda mais o clube na competição. Desta forma, o técnico Abel Ferreira terá que começar a definir quem será o substituto do defensor para o jogo eliminatório contra o Botafogo neste sábado, 13h, horário de Brasília, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos da América. Bruno Fux, que entrou na vaga de Murilo, diante do time de Messi, é o mais cotado, mas Mikael também tem boas chances de ser escolhido. Aníbal Moreno pode reforçar o Palmeiras. Por outro lado, o treinador Abel Ferreira deverá poder contar mais uma vez com o meio-campista Aníbal Moreno. O argentino se recupera de um edema muscular na coxa direita e foi desfalque diante do time de Messi. O próprio Abel Ferreira disse que ele poderia ter jogado, mas escolheu por questões táticas pelo Lucas Evangelista. De acordo com o Departamento de Comunicação do Verdão, o camisa 5, entre aspas, progrediu na recuperação e fez atividades supervisionadas pelo NSP, o Núcleo de Saúde e Performance, como diria Abel Ferreira, fecha aspas. É isso, pessoal. O Palmeiras, olha só, os detalhes aqui, tá? Se o atleta tiver a confirmação da recuperação total até sábado, ele será escalado no time titular lá de Richard Rios, fazendo o papel de contenção no meio campo alviverde. Quem deixa o time titular é Lucas Evangelista, surpresa na escalação diante do Miami, mas que teve uma atuação muito discreta e abaixo do esperado. Discreta e criticada por mim, diga-se de passagem, eu estou narrando este áudio aqui. Outros retornos importantes do time titular, além de Aníbal Moreno, o Palmeiras terá também as voltas de alguns atletas importantes que não atuaram na última partida, seja por desgaste ou porque estavam pendurados e poderiam levar à suspensão. Este é o caso do lateral direito Agustín Riay, que ficou no banco de reservas contra o Inter Miami, pois já tem um cartão amarelo. Marcos Rocha entrou em seu lugar. São boas as chances também de que Rafael Veiga perderá a vaga no time... São boas as chances do Rafael Veiga perder a vaga no time titular para Maurício, que vem tendo excelentes atuações neste Mundial de Clubes. Felipe Anderson e Vitor Roque também vivem a expectativa de voltarem a iniciar entre os titulares em duelo contra o Botafogo. Classificação vai valer 72 milhões de reais, hein? É uma grana
braba aí, viu, galera? Uma grana boa. O Lavieri trouxe mais informações, inclusive, sobre essa lesão aí do Murilo, e a gente vai ver tudo isso agora. O Palmeiras confirmou que Murilo teve uma lesão na coxa esquerda na última partida contra o Inter Miami. O clube não dá prazo, mas, segundo a gente pôde apurar, a participação dele na Copa do Mundo de Clubes é praticamente descartada. Ele precisaria de pelo menos 15 dias para se recuperar. Isso significa que ele estaria apto para começar a transição já na fase final da competição, ou seja, ele não teria ritmo de jogo, mesmo se o Palmeiras chegasse numa final de campeonato. Os possíveis substitutos que o Abel Ferreira vai escolher podem ser Mikael ou Bruno Fux. Naves, que veio da base, corre por fora. Em contrapartida, Aníbal Moreno tem uma evolução do seu edema na coxa e passa a ser tratado como possibilidade para enfrentar o Botafogo no sábado. De novo, uma possibilidade, ainda não é certeza que o argentino estará apto, mas pelo menos a evolução tem ido melhor do que o esperado e o argentino passa a ser uma opção para Abel Ferreira. Outra opção para o setor é a de Emiliano Martínez. Lembrando que contra o Inter Miami, o Abel Ferreira preferiu escalar um meio de campo com Rios, Veiga e Evangelista. E o resultado não foi muito bom. O próprio técnico admitiu que errou na estratégia para o jogo contra o Inter Miami. O Palmeiras ainda tem mais alguns dias de treino e viaja para Filadélfia, onde enfrenta o Botafogo, na véspera da partida, ou seja, nesta sexta-feira. Bem, isso é um assunto que eu conversei com o presidente Infantino no último encontro, né, no Summit, né, em Miami. Vejo com bons olhos, até porque o futebol brasileiro está mostrando o seu potencial aqui nesse Mundial. Acredito que essa conversa ainda vai se estender um pouquinho, mas se Deus quiser, o Brasil vai ser sede aí do Mundial de 2029. Mas como foi a recepção do Infantino quando você falou com ele sobre isso? Positiva. Infantino uma pessoa que gosta muito do futebol brasileiro e sorriu, né? Ficou feliz pela CBF ter colocado à disposição o Brasil para a realização do campeonato. Então acredito que esse diálogo e essa costura aí vai acontecer e, se Deus quiser, a gente vai trazer o Mundial para o Brasil. Mais duas, quanto próximo você acha que está isso de acontecer? Vamos lá, muito próximo, mas precisa sentar e colocar os prós, os contras, mas eu acredito que, se depender da CBF, do presidente da CBF, nós vamos trazer esse Mundial para o Brasil. Botafogo ganó al PSG, pues yo creo que Botafogo, sí. Pero todos los equipos brasileños están funcionando muy bien. Madrid contra el Botafogo sería un partido grande. Bueno, a mí me gusta el Palmeiras, que no está. ¿El Palmeiras está? Ah, pues que gane el Palmeiras y no gane el Madrid. ¿Fluminense por Soteldo o Botafogo por Savarino? Botafogo, me gusta. ¿Piensas que Real Madrid vencería? Sí, fácil. 3-1 gol de Savarino. Yo digo que me gustaría enfrentar a Flamengo porque lo que he visto en la media de el admin de Flamengo bien es funny, chistoso contra en el Twitter. Botafogo. Ahorita siento que el que viene como más viene de tumbar al PSG, que era el favorito, viene de ganar Champions y cayó ante el Botafogo. Creo que sería uno ahorita de los que diríamos que lo darían por favorito de los equipos brasileños. Palmeiras. Uno de mis favoritos jugadores es Richard Ríos y creo que Palmeiras son muy buenos y tenemos jugador Hendrick que apenas vino de Palmeiras, entonces estaría bonito que se enfrentara con su viejo equipo. Me gustaría que se enfrentaran al Palmeiras, porque está Richard Ríos y me gusta el equipo. Es un muy buen equipo, defienden bien, atacan bien, hay potencial de un buen partido realmente. Botafogo, porque está Savarino y apoyamos mucho a esse equipo, lo hemos visto, lo hemos seguido mucho. Manda, Eugênio. Isso me leva a uma outra reflexão aqui, né? Esse campeonato, logo no início, ficou muito marcado por essa história dos brasileiros estarem brilhando contra os europeus que estavam decepcionando, etc, etc. Essa última rodada mudou um pouco essa vibe. Que ninguém ganhou, né? O Botafogo perdeu, o Flamengo empatou, Palmeiras sofreu empatou, ali, suadíssimo. Hoje o Fluminense não ganhou
Então eu acho que baixou um pouco essa bola. E de quebra tem ainda o Boca Juniors dos sul-americanos que estavam super bem. Que foi uma vergonha. Foi uma vergonha. A maior vergonha do torneio até agora. Então, eu acho que tem algumas situações para a gente olhar para esse campeonato. Por exemplo, o Fluminense hoje não teve uma boa atuação contra o time sul-africano. Uhum. O Flamengo e o Palmeiras jogaram contra times dos Estados Unidos. E aí a gente reclama que o europeu olha para o sul-americano com certo desdém. Ah, você vai num ponto-chave aí. E nós, sul-americanos, olhamos para esses times de outros continentes com o mesmo desdém. Isso aí nós já passamos. Tem toda a razão. Exatamente. Vamos ganhar. Tem toda a razão. Só que os caras jogam bola. Perfeito. E aí, quando a gente pensa em olhar daqui para frente o que vai acontecer em oitavas, quartas, semis e na final, a gente vai voltar para uma perspectiva do tamanho do clube, da história do clube, quando, na verdade, há clubes muito grandes que não estão em momentos brilhantes e há clubes que, de repente, não são aqueles que estavam tão bem assim antes, mas que chegam num estágio melhor. Eu, por exemplo, tenho gostado muito do que eu tenho visto da Juventus. É claro que os adversários não foram tudo isso, mas parece um time muito focado, muito ligado. Mas ela deu conta desses adversários com sobra. Querendo mais jogo, por exemplo, que o City. O City vai precisar ganhar da Juventus para passar para a próxima fase. Claro, é um grupo fácil, ele pegou adversários... Para passar em primeiro, muito simples. Passar em primeiro. Os dois já estão classificados, É um grupo bem simples, mas eu entendi a Juventus com uma pegada diferente. Concordou porque eu acho que o Birner vai pensar que nem eu, que o Palmeiras ainda foi pior, é isso? É isso, Tudo bem? Concordo contigo. Boa noite a você, Eugênio, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Curiosamente, os brasileiros que tinham os grupos bem acessíveis se classificaram jogando menos futebol que os brasileiros que tinham grupos muito difíceis. Eu acho que o Palmeiras foi pior. Eu acho que a atuação, por exemplo, do Palmeiras contra o Inter Miami foi abaixo da atuação do Fluminense hoje, que foi ruim, a do Fluminense. Não foi bem mesmo. Eu acho que a melhor atuação do Fluminense contra o Dortmund, que é a atuação que no final das contas garantiu a vaga, porque a diferença dele para o Mamelodi foi exatamente o resultado contra o Dortmund, quando o Fluminense foi melhor que o Dortmund. Foi superior à atuação do Palmeiras para comparar com a do Porto. Então, assim, eu discordo. Agora, a grande diferença entre essas equipes é que dá para esperar bem mais do Palmeiras no mata-mata e do Fluminense, eu não sei. Boa pergunta. Quer responder, Jean Oddi? Tudo bem? Tudo bom? Não sei se o Palmeiras vai jogar bem mais. Dá para esperar mais, isso eu sei. Eu acho que no final das contas classificou, né? Isso é o mais importante. Passou de fase. E o que vier veio. O Fluminense deixou uma impressão muito boa no jogo com o Borussia Dortmund, logo na estreia. Time muito aguerrido, com intensidade, forçando, sufocando. Os outros dois jogos não. Embora tenha vencido o Sam por 4-2, não foi uma boa atuação e hoje menos ainda. Mas o calor, sim, o calor tem lá a sua participação. Mas não tinha o Thiago Silva. Até que nem sofreu tanto assim defensivamente. Deu alguns sustos. Sim. Mas acho que o Ignacio deu até conta do recado ali. Assim, a grande defesa do Fábio foi logo no início do jogo, né? Mas não teve bola o Fluminense. Não conseguiu jogar. Não conseguiu. Que é uma característica desse time, que aliás apareceu contra o próprio Borussia Dortmund. Quando tem a bola, botar a bola no chão, trabalhar, aproximação, tabela, triangulação, chegar, gerar futebol. Não gerou futebol o Fluminense hoje. E ficou ali flertando com perigo o jogo inteiro, porque um golzinho eliminava o Fluminense diante da vitória do Borussia Dortmund. Ele ficou entre a liderança do grupo e a eliminação, por um gol, de um lado ou do outro. Já antecipando algo que todo mundo vai falar, né? Vai fazer esse balanço, foi o brasileiro com pior desempenho nessa primeira fase do Mundial, mas passou. Passou, vamos ver quem vai ser o adversário, o que ele consegue fazer nas oitavas de final. E se ele consegue passar, não sei. Mas, mais uma vez, não gostei do desempenho do Fluminense hoje. Mas antes eu queria começar falando desse duelo. Se a gente considerar o que fizeram na fase de grupos, e lógico, mata-mata é outra coisa, mata-mata vira a chave, mata-mata é jogo único, tem muita coisa em jogo. Mas se a gente for considerar o momento dos clubes, para mim o Botafogo chega com mais força para a disputa dessas quartas de final. Por quê? Porque o Botafogo teve uma atuação, que a gente pode dizer, de regular para ruim contra o Seattle Sounders, especialmente no segundo tempo. Depois teve uma excelente
excelente atuação contra o Paris Saint-Germain e hoje contra o Atlético de Madrid não jogou mal, muito pelo contrário. Acho que o Botafogo jogou bem dentro da sua proposta e para mim jogou melhor. Para mim merecia mais a vitória do que o próprio Atlético de Madrid. E acabou que por uma circunstância ali, pecou nas finalizações. Acho que os dois times caíram muito de produção. O Botafogo acabou perdendo, mas se a gente pegar a primeira fase, a fase de grupos que o Botafogo fez e a fase de grupos que o Palmeiras fez, para mim o Botafogo chega com mais força nessa disputa de oitavas de final, perdão. E para você, quem que foi o melhor e o pior time brasileiro dessa fase de grupos da Copa do Mundo? Coloca aí, eu quero ver a sua opinião, hein? Quero ver a sua opinião a respeito dessa questão aí, tá? Avante, palestra.